Quebra-pau pesado no bolsonarismo, envolvendo dessa vez Nicolas Ferreira. Há uma clara crise no bolsonarismo, isso está ficando evidente a cada dia que passa, e vai haver uma grande transformação dentro do bolsonarismo quando a campanha municipal terminar. Vai haver um rearranjo de poder ali muito grande. Essa divisão está muito explícita, nós vamos falar daqui a pouquinho no vídeo. Mas o que está pegando com o Nicolas Ferreira? A campanha do Ricardo Nunes, candidato em São Paulo, está irritada com o Nicolas. Porque o Nicolas fica pregando um boicote ao PSD, o partido do Gilberto Kassab, que faz parte da coligação do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes, ele está com medo de não ir ao segundo turno contra o Pablo Marçal. Aí o Nicolas foi a uma rádio em Minas Gerais e disse assim: eu não ligo para o Ricardo Nunes, eu caguei para as irritações do Ricardo Nunes. O problema é dele. E aí, pessoal, para piorar tudo, o Bolsonaro, que poderia ajudar o Ricardo Nunes nessa reta final de campanha, deu uma banana para ele e não vai passar por São Paulo no final do primeiro turno. Ou seja, há um grande medo na campanha do Nunes, porque ele pode ficar fora do segundo turno. Coloque nos comentários alguns pontos. Primeiro, essa hesitação do Bolsonaro em apoiar o Nunes ou o Marçal o prejudica de que modo? 2. O bolsonarismo vai ficar como depois da campanha municipal? E 3. Nunes pode ficar fora do segundo turno? Se você gosta da crise bolsonarista, like no vídeo, dê um hypar também e se inscreva no canal. Há uma clara, pessoal, divisão no bolsonarismo e é isso que nós temos que começar a abordar o vídeo para entendermos todos os desdobramentos. Essa é uma divisão que você vai colocar nos comentários o que você acha disso também, que é muito importante. Porque a partir dessa divisão, nós podemos ter um rearranjo de poderes dentro do bolsonarismo. Eu vejo que hoje existem 3 grupos de bolsonaristas. Tudo isso por conta do Pablo Marçal. O primeiro grupo, que o Bolsonaro está incluído, quer a destruição do Pablo Marçal. O Bolsonaro tá louco pro Marçal ser derrotado. E principalmente logo no primeiro turno. Se for pro segundo turno e o Boulos derrotar o Marçal, beleza também pro Bolsonaro. Porque ele não quer perder a hegemonia dentro do bolsonarismo. Mas o Bolsonaro não ataca de modo contundente o Pablo Marçal por temer a reação das redes sociais e dos apoiadores. Então o Bolsonaro faz boquinha de siri. Mas existe um segundo grupo dentro do bolsonarismo que quer a destruição do Marçal e o ataca publicamente. Como no caso, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também o Silas Malafaia, o deputado pastor bolsonarista. Esses atacam o Marçal logo no primeiro turno porque eles querem a destruição do candidato. E existe um terceiro grupo que está no compasso de espera, que é o grupo do Nicolas Ferreira. Eles não atacam o Marçal, eles fazem algumas críticas ao Ricardo Nunes também, porque para eles tanto faz como tanto fez. Aquele que vencer essa disputa entre Bolsonaro, Tarcísio e Marçal, eles vão acabar indo para o lado. Essa é a divisão que está acontecendo nesse momento no bolsonarismo. O problema é que é o seguinte, segundo Fábio Zanini da Folha de São Paulo, os bolsonaristas não estão se empenhando na candidatura do Ricardo Nunes. O Bolsonaro já fez acenos ao Nunes, o Eduardo Bolsonaro também fez, tudo bem que foram acenos tímidos, mas não há uma empolgação, um empenho dos bolsonaristas para a candidatura do Ricardo Nunes. O senador Cleitinho, lá de Minas Gerais, na verdade ele faz campanha para o Pablo Marçal. Ele critica o Ricardo Nunes e pede voto para o Pablo Marçal. Isso tudo é muito ruim para o Nunes. O Nunes está tentando fazer acenos ao bolsonarismo, falou do passaporte que ele colocou, das implementações, dos imunizantes, mas nada disso tem funcionado muito. O Nunes, ele pode ter se mantido estável no Datafolha, mas quando você pega os cenários estratificados, ele perdeu muito mais do que ganhou. Na verdade, o Nunes não ganhou em nenhum cenário, ele não cresceu em nenhum cenário, foi uma coisa assim, na verdade teve um crescimento marginal, mas na maioria dos cenários ele está caindo. Então ele entra na última semana com uma tendência de baixa. E o pior é que os bolsonaristas estão promovendo um boicote ao PSD, o partido do Gilberto Kassab, que faz parte tanto do governo Tarcísio de Freitas como a campanha do Ricardo Nunes. O Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer estão fazendo muito campanha para esse boicote. Não votem em candidatos do PSD e também não votem naqueles candidatos que o PSD apoia, e no caso o Ricardo Nunes. O Nicolas Ferreira até disse que existem algumas exceções
Temos algumas exceções, como lá em Londrina, mas ele não citou o Ricardo Nunes. Ou seja, o Nicolas não tá nem aí pro Ricardo Nunes. Parece que ele quer a derrota do Ricardo Nunes. E aí, segundo o Paulo Capelli do Metrópolis, há uma irritação por parte da candidatura do Ricardo Nunes. Os caras estão irritados com o Nicolas Ferreira e com essa postura dele. O Nicolas concedeu uma entrevista para a Rádio Itatiaia. Eu tentei encontrá-la aqui para mostrar para vocês, mas não achei o vídeo. E o Nicolas, ele é perguntado, é questionado sobre isso, e ele fala o seguinte: eu já deixei muito claro que nunca simpatizei com o Ricardo Nunes. Não defendo aquilo que ele defende. Ele é do sistema, aquela coisa toda. E é o seguinte, eu não devo nada a ele. Eu tô assim, ele tá irritado? Caguei pra ele. Olha, aquele linguajarzinho de menino espoletinha. Nossa, ele é nojentinho, o Nicolas Ferreira. Me fugiu o nome dele, quase que eu falo Nicole Chupetinha, né? Que é o apelido dele, mas bem, que ele falou que ele é a deputada Nicole. Enfim, por que isso é relevante? Pelo seguinte, o voto no Ricardo Nunes não é um voto decidido. Segundo dados da Quest, 41% daqueles que declaram votos no Ricardo Nunes alegam que podem mudar, não estão convencidos. E esse número também é apresentado no Datafolha, mas de modo inverso. 16% apenas da população que vota no Ricardo Nunes, tem um voto convicto nele. No Pablo Marçal é 27%, Boulos é 38%. Ou seja, há uma grande possibilidade de haver uma mudança nos votos. E no segmento bolsonarista, Nunes e Marçal estão empatados. Então há uma possibilidade de nessa reta final da campanha haver uma mudança, uma migração de votos de Nunes para Pablo Marçal. Quem poderia consolidar esse voto do Nunes seria o Bolsonaro. Mas segundo informações da Malu Gaspar do Globo, o Bolsonaro nem vai passar pela cidade de São Paulo agora na última semana. Bolsonaro desembarca no estado de São Paulo na terça-feira para passar por 3 cidades onde ele tem ali candidatos do PL que ele está apoiando para fazer uma campanhazinha no sprint final. Mas, em São Paulo, ele não vai passar. Aí a campanha do Bolsonaro, ou os aliados do Bolsonaro, falam: o Nunes nem nos convidou. A campanha do Nunes desmentiu, falando: nós convidamos sim. E convidamos há tempos. Ele não está querendo vir. Ele não quer vir. E o Bolsonaro, ele erra nisso. Ele teme se posicionar de modo mais contundente, o Ricardo Nunes ser derrotado, né? Por isso que ele não está fazendo essa campanha mais forte, porque ele não está confiando ainda na vitória do Ricardo Nunes. O problema é o seguinte, o Bolsonaro está sendo cobrado também, segundo informações da Bela Megali do o Globo, para atacar mais o Pablo Marçal. Só que como ele não tem confiança no Ricardo Nunes no segundo turno, ele não ataca. Ele acha que ele pode ficar nessas duas canoas, fazendo pequenos acenos ao Nunes, mas não pode. Ele já perdeu em São Paulo. Essa é a verdade. Se Nunes for ao segundo turno, ele vai sem o apoio do Bolsonaro. E se ele for derrotado pelo Pablo Marçal, o Pablo Marçal foi ao segundo turno também sem o apoio do Bolsonaro. Então assim, terrível o cenário do Bolsonaro. Péssimo pra ele. Vai ser derrotado e vai sair em frangalhos depois da campanha municipal.